Olá! Você sabia que neste mês de maio o Gibi da Mônica completou 50 anos? Para homenagear a data, vamos conhecer tudo sobre a primeira edição da Dentucinha, com direito à participação do Silvio Santos e até da Mônica apanhando do Cascão. A primeira edição da Mônica foi lançada em maio de 1970, ao preço de 90 centavos do Cruzeiro Novo, que era a moeda da época, e tendo um total de 64 páginas. Para saber como foi criada a revista, tem um vídeo no canal contando tudo sobre as revistas dela. Começando pela capa, ela traz o nome Mônica e a Sua Turma, única edição com esse nome, depois passaria a ser apenas Mônica. Nela, temos a Mônica levantando o Cebolinha no carrinho dele para uma tartaruga passar. E temos a presença de alguns personagens em pequenos quadrinhos, como Horácio, Franjinha, Jotalhão, Cascão e Bidu, que teriam suas histórias dentro dos gibis da Mônica. A Magali ainda não tinha tanto destaque na época. E é legal notar que nessa capa a Mônica já demonstra sua força. Essa edição possui 6 histórias e começa com a clássica Mônica é daltônica? Nela, o Cebolinha chega num lugar estranho e indaga, puxa, que lugar, mas deve ser aqui. E entra numa fábrica deserta para a reunião secreta dos meninos. Não havia um clube oficial para eles ainda na época. Lá dentro é curioso notar que quem está no comando é o Zé Luiz, que a essa altura já não era mais irmão da Mônica. E sentados temos o Bidu, Chaveco, Manezinho, Titi e Humberto de costas. Na página seguinte, o Zé Luiz quer debater as maneiras de conter o crescente poder da Mônica, já que tiveram algumas tentativas sem sucesso, conforme vocês podem conferir nesses quadrinhos aí. Até que finalmente ele conta seu plano de diminuir a autoconfiança da Mônica. Curiosamente, isso não é revelado aos leitores como será feito, só mostra o Cebolinha triste, pois é ele que vai iniciar a operação Mônica é daltônica. Quem diria que o Cebolinha ficaria triste por estrear um plano infalível contra a Mônica, hein? Até que ela chega e ele começa a colocar em prática perguntando a ela da sua camisa nova, e diz que está preocupado com a cor caso um boi apareça por ali. A Mônica brava fala que a camisa dele não é vermelha, é verde, e o Cebolinha sai falando que ela é tão novinha e já troca as cores desse jeito. Depois o Cascão entra no plano e elogia o vestido, furta a cor dela e ela indignada fala: eu sou capaz de jurar que meu vestido é vermelho. Então ela começa a suspeitar que a velhice está chegando e ouve o Manezinho falar pro Titi que quando a pessoa começa a trocar as cores é sinal de que a saúde não está boa e que as forças já estão indo. Assim, ela resolve procurar o Zé Luiz, já que é o inteligente da turma. Ele também começa a enganar ela, dizendo que logo ela começará a confundir os objetos, eles vão perder sua amiga Mônica e sugere que ela evite grandes emoções. A coitada da Mônica acaba aceitando aquilo, os meninos comemoram e o Cebolinha resolve revidar coisas que ela aprontou com eles. Mas o Zé Luiz acha melhor não abusar. Então lá vai o Cebolinha encher o saco dela e ela, sem evitar nenhum esforço, dá um belo soco no olho dele. O Cascão até fala que ela não devia ter feito esforço, mas ela responde que aquilo não foi esforço nenhum. Então ele comenta do olho roxo do Cebolinha e o Cebolinha responde que a mãe dele vai ficar brava quando vira a camisa verde dele suja. E é aí que a Mônica percebe que foi enganada e que ela estava vendo as cores da cor correta e inclusive nota o Cebolinha amarelo de medo. O melhor é esta cena do Zé Luiz dizendo: você não bateria em alguém de óculos? E ela só pede para ele tirar os óculos para poder bater nele. No final, ela fala dos arbustos verdes, flores amarelas e os meninos só concordando. Uma história simples, mas muito criativa, digna do primeiro plano dos meninos, e que curiosamente foi estragada pelo Cascão também. Segundo o próprio Maurício, a ideia da primeira história veio de algum assunto sobre daltonismo que ele ouviu na época no seu estúdio. Eu acho que, de alguma maneira, alguém falou de daltonismo, ou saiu esse assunto em alguma conversa minha naquele momento no estúdio. E comecei a escrever e veio daltonismo, que eu tinha acabado de conversar sobre isso. E daí, se é um assunto gozadinho, tema interessante, duvido que se você perguntar de cara, de chofre, para alguém, o que é daltonismo? Eu falei, deve ser do Dalton, aquele cara que eu conheci, qualquer coisa assim. Resolvi pegar, desenvolver uma historinha gozadinha com a Turma da Mônica, sempre em cima daquele tema, né, da molecadinha contra a Super Mônica. A história foi roteirizada pelo próprio Maurício de Souza e a arte finalizada pelo Sérgio Graciano, o primeiro arte finalista a trabalhar na MSP e o funcionário que trabalhou mais tempo por lá. A história seguinte, chamada O Cachorro Falante, foi uma remasterização da história de estreia da primeira edição do Bidu, e basicamente mostra um mágico que foi expulso do teatro onde trabalhava e resolve surpreender a todos com o truque de fazer um cachorro falar sem ventriloquismo. O cachorro escolhido é o Bidu, mas na hora da mágica os meninos dão uma pedrada na cabeça dele sem querer e ele troca de corpo com o Bidu, causando altas confusões.
Quando tudo volta ao normal, a mãe do Franjinha explica assustada para o pai dele que o Franjinha está tentando fazer o Bidu falar. Isso tudo porque o Franjinha passou a querer ganhar dinheiro em cima disso. Outros tempos, né? Já na próxima história temos o amor de Rita, trazendo a Ritinha apaixonada pelo Jotalhão. Nessa história, o Jotalhão resolve não seguir o mesmo caminho que o Coelho Caolho, pois está pressentindo algo ali no meio do caminho. E a Rita Najura percebe que ele já sabia que ela estaria por lá. Assim, ela sai triste dali e o Saúvo, um formigo que gosta dela, tenta chamá-la para sair, mas levam fora e ela conta que é apaixonada pelo Jotalhão. Então o amigo dele sugere que o Saúvo vai conversar diretamente com o Jotalhão, que explica que a Ritinha não faz o tipo dele e que o Saúvo pode conquistá-la à vontade. Ela ouve a conversa de longe, sai triste dali por ouvir aquilo, o Saúvo novamente vai atrás dela e ela acaba aceitando namorar com ele, mas com um final bem engraçado, exigindo que ele use trombas e orelhas de elefante. A próxima história se chama O Soro da Invisibilidade, que virou o famoso desenho clássico do Cebolinha, chamado O Estranho Soro do Dr. X. Ela mostra o Cebolinha tomando um soro que o torna invisível, causando muita confusão. Primeiro ele chega no Cascão, que demora a entender aquilo tudo, e depois resolve aprontar com tudo isso. Aos poucos começa a aparecer o cabelo do Cebolinha, depois a cabeça, e aqui temos uma cena bizarra, com um rapaz falando que todo mundo deveria ser reduzido a uma cabeça, já que ele é barbeiro. No restante da história, o Cebolinha vai se virando com a sua cabeça, tenta disfarçar para ninguém ver que o corpo dele está invisível, até que ele resolve botar uma roupa para esconder todo o corpo invisível e vai cumprimentar seus amigos. Então ele resolve desabafar com a Mônica e a Magali, e quando tira aquela roupa para mostrar que ele tá com o corpo invisível, bem, ele já tinha voltado ao normal. Já a próxima história foi outra da Turma da Mata. Eles eram presença constante nas primeiras edições da Mônica. Essa foi inspirada na fábula da Tartaruga e a Lebre e se chamava A Corrida, onde o Coelho Caolho está lendo essa fábula e acha engraçado a Tartaruga vencer no final. Então o Raposão faz uma aposta de que o Tarugo pode ganhar do Caolho numa corrida e vai lá tentar convencer o Tarugo de que isso é possível. No dia da corrida, o Raposão deixa bem claro qual é a regra: vencerá quem chegar mais cedo ao ponto de partida. Então o Coelho Caolho facilmente chega no ponto de partida e pergunta ao Raposão se ele ganhou, mas o Raposão não afirma nada, pois deve esperar o segundo colocado chegar. Na manhã seguinte, o Tarugo chega e o Raposão declara como vencedor, já que ele chegou mais cedo, ou seja, às 6 da manhã, enquanto o Coelho Caolho chegou às 6 da tarde. No final, ele obviamente acaba apanhando e se escondendo no casco do Tarugo. História criativa e que teve o Coelho Caolho pintado de cor de pele em alguns quadrinhos e não da cor laranja. Esses erros de colorização eram muito comuns naquela época. Além disso, contou com a presença de personagens que raramente aparecem na Turma da Mata, como o Tuta Tatu e o Mico Lino. Já a história de encerramento se chamava Cascão Não Quer Sabão e contou com a presença do Silvio Santos. Inclusive, o Maurício chegou a mostrar para o próprio Silvio Santos essa história. Esse é o Silvio Santos fazendo o programa dele, é isso? Sim. Foi o primeiro número? Você me colocou logo no primeiro número? Foi a minha homenagem para você. Te agradeço, Maurício. Nela, a Mônica não aguenta o cheiro do Cascão e sugere que ele tome um banho com água e sabão. O Cebolinha até sugere que ela agarre o Cascão à força. E não é que a Mônica acaba apanhando do Cascão na hora que vai fazer isso? Quem diria, hein? Assim, na casa do Cascão, aparece o Silvio, que nessa história é dono dos sabonetes Milava, e diz que a casa do Cascão foi sorteada para que a primeira pessoa que o apresentador falasse tomasse banho por 90 dias usando o sabonete deles, e essa pessoa iria ganhar milhões em dinheiro. Na hora que o Cascão vai xingar o apresentador por falar do banho, a Mônica interrompe dizendo que vai participar da campanha, e o apresentador informa que dali a 2 horas vai voltar. Então, a Mônica pede pro Franjinha criar um creme impermeabilizante para o Cascão não se molhar quando cair água nele. A invenção dá certo e quando a Mônica vai levar na casa dele, já está todo mundo lá esperando para entregar os sabonetes. Curiosamente, nesse quadrinho a Mônica diz que é representante comercial dele. Hoje, a própria Mônica Souza cuida do departamento comercial da MSP. Interessante, né? Assim, a Mônica pede pro Cascão passar o impermeabilizante pelo corpo. O apresentador chega e o Cascão toma o fatídico banho e desmaia. Mas calma, pessoal, como ele tava com aquele creme no corpo, ele acabou não sentindo a água. Então ele explica pra Mônica que só de ver a água caindo já sente medo. E ela resolve isso de um jeito bem simples, dando um soco em cada olho dele. Olha que absurdo. No final, ele sai do banheiro dizendo que acabou com o sabonete inteirinho, a Mônica dá os parabéns e acaba descobrindo que ele usou o sabonete numa caneca com água, fazendo um monte de bolhas. Como vocês viram, o gibi foi recheado de histórias da turma, todas com uma trama longa, não tendo nenhuma historinha de uma página nesse gibi, nem histórias mais leves só para descontrair, mas já podemos notar um padrão que o Maurício adotaria em seus quadrinhos.
A primeira história é a mais marcante, com uma trama mais envolvente. A segunda envolvia personagens de outro núcleo, desse caso o Bidu, que teve a história do seu gibi remasterizada, mas com o tempo passaria a ter histórias inéditas. A terceira e a quinta com a Turma da Mata, que era presença constante na época. Uma trama mais leve com a do Soro da Invisibilidade e outra trama para fechar o gibi com a do Cascão Não Quer Sabão. Foram por histórias criativas assim que a revista da Mônica bombou na época que foi lançada e acabou se tornando um sucesso de vendas. Apesar de longas, as histórias não eram cansativas, tinham uma pitada de bom humor e com o tempo ainda teriam histórias mais leves no meio do gibi para compensar as tramas grandes. Com certeza uma edição histórica e merecida para ser a primeira da Mônica. Um facsímile dessa edição foi lançado em abril de 1980, na edição 120 da Mônica, na editora Abril mesmo, comemorando os 10 anos do gibi dela. Também foi lançado em setembro de 2007 pela Panini, estreando a coleção histórica da Turma da Mônica, que será tema de outro vídeo. Mas e vocês? Conheciam esse gibi? Já tinham lido ele alguma vez? Qual história do gibi vocês gostaram mais? Comentem aí embaixo! E é isso, pessoal! Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixe seu gostei aí embaixo. É novo no canal? Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!